Companheiros, muito bom dia, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Daniel Brownie, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Agradecimentos aí a todos vocês que estão fazendo isso acontecer. 25.300, estamos caminhando aí para os 25.400, cara. Foram assim, mais de 300 inscritos assim nas últimas 24 horas. Eu quero agradecer você de coração, cara. Portanto, você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Ative as notificações, o sininho aqui embaixo para sempre que eu postar um vídeo você ficar por dentro. Comente seu nome, a cidade onde você está falando, para eu te mandar um salve sempre aqui no início do vídeo. Os abraços da vez, estou aqui com o meu notebook em mãos, vão para o Luiz Gustavo, de Volta Grande, Minas Gerais, Maria Eduarda, de Nova Friburgo, Vinícius do Meier, Sérgio Neto, de Ubá, em Minas Gerais, Vicente Júnior, de Copacabana, Adilson, de Volta Redonda, Leonardo, de Santa Cruz, estão dados os abraços. Então é isso, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos embora pro vídeo. Bom, gente, primeiro e único ponto positivo dessa classificação, além da vaga, para a segunda fase, onde possivelmente o Botafogo enfrenta o Náutico, é a premiação, é o dinheiro que o Botafogo vai receber por ter avançado de fase na competição nacional. E aí eu vou fazer uma correção, vou pedir desculpa para vocês, porque ao longo de toda a semana eu tô falando aí um valor na casa de 1 milhão aí dessa classificação aí, mas eu estava errado, eu estava confundindo com a classificação do ano passado. Nesse ano, a classificação da primeira para a segunda fase deu ao Botafogo, deu a todos os clubes aí que se classificaram para a fase seguinte, 2.400.000 reais. Uma notícia ainda melhor, o dobro praticamente do que eu havia afirmado nos últimos vídeos aí, então peço desculpas aí pela desinformação, agora está corrigido, o Botafogo vai embolsar, 2.400.000 reais, dinheiro que tem que ser usado para pagar pendências, para pagar salários, para pagar dívidas, arcar com os compromissos com funcionários, com os jogadores, ser muito bem guardado, porque o Botafogo vai precisar disso não só agora, mas nos próximos meses. Sobre a partida, sobre o jogo, o que aconteceu, quem se destacou, quem foi mal, toda a minha reflexão acerca do que aconteceu na partida de ontem, eu já fiz no vídeo pós-jogo, o penúltimo vídeo, vamos dizer, o último antes desse daqui que está publicado. Então não tem muitas coisas assim para falar, além de alguns adendos que eu acho interessantes. Eu acho que é muito importante a gente fortificar como o Botafogo foi completamente dependente. O Botafogo se classificou por conta, eu diria, principalmente de dois jogadores. Eu coloco um terceiro correndo por fora, apesar de ter falhado em alguns lances, não tá bem, como já foi há alguns tempos aí com a camisa do Botafogo. Dos primeiros dois jogadores, eu tô falando aqui do Marcelo e do Pedro Raul. O Marcelo tá jogando por uns 4 jogadores no meio campo, tá, gente? Tô falando o Marcelo tá jogando na zaga, o Marcelo tá cobrindo a lateral direita quando o Fernando não cumpre o papel, o Marcelo tá jogando pelos dois volantes assim que são completamente inoperantes com e sem a bola. Então, o que o Marcelo tá fazendo é coisa de louco, nesse início de temporada com a camisa do Botafogo. Se continuar desse jeito, eu temo muito o Botafogo acabar perdendo esse jogador aí na janela de transferências, cara, sério. E o Pedro Raul, eu acho que só fortifica a minha tese de que o Botafogo, times ruins, uma alternativa para times ruins é um centroavante alto, um centroavante forte na bola parada, na bola aérea, que tem um bom papel de parede, seja realmente um muro para conseguir cabecear e levar perigo ao gol adversário. Pedro Raul quase marcou 2 gols de cabeça, fez um gol cabeceando, então, sinceramente, que grata surpresa desse jogador, que em 4 jogos, contando o amistoso, ele já tem 4 gols, 1 assistência e 1 participação indireta no gol. Então, sinceramente, cara, é uma grata surpresa. Mais uma vez eu fortifico isso aqui. Eu acho que comprova, para a última gestão de futebol, Anderson Barros, Gustavo Noronha, que o Botafogo não precisa gastar rios de dinheiro com salários para centroavantes limitados e que já estão com uma idade avantajada, como por exemplo era o caso do Chiesa. O Botafogo foi lá no mercado alternativo, buscou o Pedro Raul, 23 anos, barato, e tá dando conta do recado, tá fazendo seus gols. Nos pontos negativos eu não preciso ressaltar aqui, gente, que o jogo foi um completo horror. E eu acho que essa Copa do Brasil ela vai se intensificando como uma das mais complicadas para o Botafogo nos últimos anos. Eu acho que vai ser, se não a mais complicada, que a gente já espera que seja complicada. A Copa do Brasil sempre é um problema para o Botafogo, mas são problemas um pouco inesperados. O Botafogo tropeça, é a zebra, mas nesse momento o botafoguense já está tão com uma casca tão grande em relação à previsibilidade da Copa do Brasil, de tudo que pode acontecer,
né, que a gente já sabe que serão desafios bem intensos, como já foi esse desafio contra o Caxias do Sul nessa partida na primeira fase no Centenário. Botafogo, além do time limitado, mal treinado, tem os problemas financeiros. O Botafogo está enfrentando equipes cascudas. O Botafogo já enfrentou o time do Caxias, que apesar de ser uma equipe de quarta divisão, um time ruim, e eu acho que pela ruindade no Caxias na hora de finalizar os lances, né, eles não marcaram mais do que aquele gol, naquele chutaço, né, logo após o primeiro gol do Botafogo. Mas resumindo, foi uma partida difícil, né, e o Botafogo agora se prepara para a próxima fase. Na segunda fase, espera aí na semana que vem o resultado de Náutico e Toledo. E me corrijam se eu estiver errado, né? Eu acho, contra o Náutico eu tenho certeza, mas contra o Toledo eu acho que também vai ser. Caso o Botafogo passe, ao invés de acontecer o que aconteceu, por exemplo, na segunda fase do ano passado, Botafogo e Cuiabá agora é no Newton Santos, jogo único e empate é pênalti. Não, o jogo vai ser fora de casa, empate é pênalti, o Botafogo não vai ter a vantagem do empate e também não vai jogar no estádio Newton Santos. Por quê? Já expliquei isso aqui algumas vezes. A prioridade do mando de campo na segunda fase é do time que se classificou pela competição regional, do time que se classificou pela competição estadual. O Toledo foi vice-campeão paranaense em 2019 e o Náutico foi terceiro colocado no Campeonato Pernambucano em 2019. Já o Botafogo, naquele time, lembra? Zé Ricardo, Zé Gatinha, um time completamente desparelhado em campo, que fez só vexame, né? Ficou ali na beira do rebaixamento do Campeonato Carioca. O Botafogo não se classificou para o Campeonato Carioca pela Copa do Brasil. Quem se classificou foi o Bangu. Então a equipe alvinegra se classificou para a Copa do Brasil através do ranking da CBF, porque está na primeira divisão, é o 14º atualmente no ranking da CBF. Então por isso o Botafogo se classificou. A prioridade, portanto, é do time que se classificou pelo estadual. Se o Botafogo tivesse se classificado pelo Campeonato Carioca, como aconteceu no ano passado, já que foi campeão de 2018, o Botafogo mandaria o jogo. Como isso não aconteceu, Botafogo e Náutico ou Botafogo e Toledo, o jogo é na casa do adversário. Eu acho que toda essa nossa preocupação quanto aos próximos adversários, quanto à situação da Copa do Brasil, ao desempenho do time, além das limitações da equipe, a gente vem reclamando de alguns jogadores, o Thiaguinho ontem foi pavoroso em campo, a escalação foi pavorosa, o Thiaguinho jogando na ponta, o Alex Santana foi um pavor, o Guilherme Santos foi um pavor, o Fernando, apesar de não ter comprometido, a gente sabe que ele tem as limitações dele, mas o grande problema, a grande preocupação da torcida do Botafogo tem sido com um nome, um específico nome, e é unânime, que ele não vem agradando, é o técnico Alberto Valentim. Acho muito importante a gente fazer essa reflexão, porque a gente vê o desempenho muito fraco, pelo menos nas últimas 3 partidas. Eu acho que o único desempenho minimamente ok desse time nessa temporada foi contra o Macaé, em que o Botafogo conseguiu estabilizar um resultado, muito pela imponência física. Os jogadores estavam muito bem preparados depois da pré-temporada, o primeiro jogo dos caras, e também conseguiu fazer um gol no início do jogo. Contra o Macaé eu acho que a atuação foi ok. Contra o Resende o Botafogo jogou muito mal, contra o Vasco da Gama foi um pavor, e contra o Caxias foi pior ainda, cara. Foi uma loucura o que a gente viu em Caxias do Sul, o sufoco que o Botafogo sofreu. Parecia que o Caxias estava jogando contra um clube sem divisão. Então isso daí é muito grave, apesar das limitações da equipe, isso deixa uma preocupação muito grande e acaba com o respaldo, acaba ainda mais com o respaldo que já é muito mínimo do Alberto Valentim. Acho que ele conseguiu complicar ainda mais a situação desse jogo. Eu acho que ele conseguiu complicar ainda mais o contexto do jogo, a sua própria situação, a batata dele assou ainda mais por conta dele. O Botafogo perde o Luiz Fernando com febre, ao invés de colocar o Juan no jogo, que era a situação mais plausível, você colocar um extremo, você colocar um jogador da mesma função. Assim como aconteceria com o Pedro Raul, caso o Pedro Raul não tivesse condições de jogar, coloca o Rafael Navarro. Não, ele colocou o Thiaguinho, o Alex Santana e o Cícero. Aí em alguns momentos, no início a gente viu o Bruno Nazário aberto, aí depois ele fechou o Bruno e colocou o Thiaguinho na ponta. O Thiaguinho ficou completamente perdido. Ele não é ponta, não tem esse cacuete, não conseguiu fazer as funções ali de apoio junto com o Fernando e com o Bruno Nazário encostando. Defensivamente, ele é um cara que marca na região central, na faixa central,
né, nos lados do campo, né? Ficou muito complicada aquela marcação, aquela dobradinha, né, de contenção ali com o Thiaguinho e Fernando. Então o Alberto Valentim ele vai se complicando cada vez mais e mais, né? Ah, Daniel, mas o estilo de jogo é esse, né? Esse é o jeito de jogo dele, né? Ele tem uma marcação mais intensa, mais solta, os jogadores mordem, o ataque é rápido, não tem tanto toque de bola, mas dentro, eu tô falando aqui cientificamente falando, eu tô falando dentro dos padrões de jogo, da própria metodologia do Alberto Valentim. Dentro daquilo que ele está propondo, a situação não está nada favorável, não está nada boa. A permanência do Alberto Valentim ela não é querida pela torcida do Botafogo, né, e ela também não era bem vista pela diretoria do Botafogo. O Alberto Valentim não era unanimidade, pelo contrário, a sua permanência de 2019 para 2020. Eu acho que a grande situação, o grande problema, é por isso que eu falo, né? São diversas situações do Botafogo que está numa areia movediça. Quanto mais você se move, né, mais você vai afundando. E o Botafogo ele está engessado, ele está completamente... ele não tem muito o que fazer por conta da situação financeira. O Alberto Valentim ficou no Botafogo única e exclusivamente porque o Botafogo não tem dinheiro, não tem recursos financeiros para pagar a multa rescisória do treinador. A multa rescisória do Alberto Valentim nesse momento beira ali os R$900 mil. O cara que fez esse contrato com o Alberto Valentim de tirá-lo do Avaí para colocá-lo no Botafogo, né, e colocar uma multa exorbitante para um técnico que não é de ponta, para mim é uma coisa muito bizarra, né? É muito difícil de entender uma situação dessa. E aí o Botafogo fica refém disso. Os caras não têm dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar a multa, mantém o Valentim porque é ele que tem, é ele que tá ali, não tem como tirar o cara, se demitir vai ter que pagar uma multa, e aí o Botafogo ontem correu o risco de perder 2.400.000, né, caso tomasse um gol, caso sofresse um gol, que faltou isso aqui para o Botafogo sofrer o gol da equipe do Caxias do Sul. Né? E outra coisa, outra situação muito importante para ser dita, o Botafogo foi beneficiado pela arbitragem. Eu não acho que teve roubo, cara, o dia que alguém roubar para o Botafogo, o mundo vai acabar. Né? Mas a gente viu que foi claro o pênalti no lance que a bola bateu na mão do jogador do Botafogo, né? E o Botafogo sim foi beneficiado. O Caxias do Sul poderia ter vencido a partida, o que não justifica o que fez o Washington, tá, gente? O Washington estava lá como diretor, né, da CBF para acompanhar o jogo, e aí, como ele tem um carinho muito grande pelo Caxias e tudo mais, ele ia lá no banco de reserva do Caxias, mostrava o lance do pênalti, aí inflamou, né, todo o banco de reserva da comissão técnica para cima da arbitragem. Foi muito, mas muito irresponsável o Washington. Até compreendo, o Botafogo não tem dinheiro para pagar essa multa, mas aí a gente coloca na balança. O Botafogo quase foi eliminado agora na primeira fase. Temos a segunda fase. O Botafogo vai ter aí, se passar da segunda para a terceira, teremos mais uma quantia milionária a embolsar. Na primeira fase foram R$2.400.000. A classificação da segunda fase para a terceira costuma ter uma premiação ainda maior. Aí você economiza ali nos 900 mil que você não gasta com a multa rescisória na virada do ano. E aí você permanece com um treinador que não está desenvolvendo um bom trabalho desde o ano passado. A gente vê os mesmos erros, as mesmas coisas acontecendo, o nível do futebol, o desempenho piorando. Aí cai na Copa do Brasil, o Botafogo tem um prejuízo ainda maior. E a gente está falando de não só o prejuízo da perda da premiação, vamos dizer, da segunda para a terceira fase, quase aconteceu no Botafogo ser eliminado ontem, você tem das fases seguintes também. O Botafogo ele pode ter um prejuízo aí quase chegando à casa dos 10 milhões, né, se você for eliminado de maneira precoce da Copa do Brasil. Então o que vale mais a pena? O Alberto Valentim está invicto no ano, né? Se você tirar esses 2 primeiros jogos aí que o time foi comandado pelo Lazzaroni, o Valentim está invicto. Foram 3 vitórias seguidas no Carioca. Temos aí a classificação na Copa do Brasil. Eu acho que a situação está muito parecida. O que está acontecendo com o Alberto Valentim esse ano no Botafogo é muito parecido com o que aconteceu com o próprio Alberto Valentim no Vasco em 2019. Né? Foi uma sequência exorbitante aí de vitórias na Taça Guanabara. Ele foi campeão da Taça Guanabara pelo Vasco da Gama, conseguindo vencer aí o jogo da final, né, contra o Fluminense, em que ele nem tinha a vantagem do empate. O que acontece? Na Copa do Brasil, né, o Vasco da Gama também penou na primeira fase, eu não me lembro qual foi o adversário, mas o Vasco também conseguiu se classificar apenas por causa do empate. E como os resultados eram minimamente aceitáveis e iam maquiando um pouco a questão do desempenho, né, o pessoal empurrando um pouco com a barriga, mas isso é muito perigoso. Isso é perigoso na medida em que o desempenho ele pode piorar ainda mais,
né? E quando chegar o segundo semestre, o Botafogo pode não ter padrão tático nenhum, pode ficar completamente perdido e esses resultados irem por água abaixo ao longo do tempo. Eu acho que esse é o grande problema nesse momento. A gente pensar num treinador que nem dentro da própria proposta dele, né, as coisas estão dando certo, né? Eu acho que existem algumas diferenças, né, em relação a alguns outros técnicos. Contra o Resende, o Botafogo conseguiu vencer achando um pênalti no fim do jogo. Contra o Vasco da Gama, eu diria que foi um lance isolado de qualidade técnica de alguns jogadores. Um belo lançamento do Caio Alexandre, a matada do Nazário para assistência do Igor, pro Igor, perdão. Mas, taticamente, o Botafogo pouco produziu. E contra o Caxias, cara, se o árbitro marca aquele pênalti que deveria ter sido marcado na mão do Marcelo, se eu não me engano, era o Marcelo no lance, o Botafogo e o Caxias converte esse pênalti, o Botafogo acaba eliminado, eu duvido que o Alberto Valentim estivesse hoje comandando a equipe do Botafogo ainda. Eu tenho certeza que em caso de eliminação na Copa do Brasil, o Botafogo teria mandado embora o técnico Alberto Valentim, como aconteceu no ano passado em que o Zé Ricardo foi eliminado, como aconteceu com o Felipe Conceição na eliminação para a Aparecidense em 2018, eu tenho certeza que por conta de toda a catástrofe que isso ia gerar, todo o ódio inflamado que isso ia gerar na torcida, com uma desclassificação, que já está gerando, né? Eu acho que a torcida do Botafogo, ela tá com raiva mesmo com a classificação, isso é completamente natural. O Botafogo foi dominado pelo Caxias e só se classificou por erro de arbitragem e por conta do empate, né, do regulamento que dava ao Botafogo a vaga pelo empate. Mas eu tenho certeza que se o Botafogo tivesse perdido essa vaga, o Alberto Valentim não continuaria e cá entre nós por conta do erro de arbitragem. Eu diria que graças a esse erro, o Alberto Valentim continua no cargo de técnico do Botafogo nesse momento, cara. Eu entendo que o time é limitado, o time é desentrosado, é mais barato, tem todo o contexto, o Caxias estava jogando a vida dele, né? Tava tendo uma discussão, né, em relação a tudo isso que estava acontecendo, né, tem que ver o contexto, né? A gente estava discutindo lá no WhatsApp sobre o Caxias querendo jogar a vida, né, o bicho, né, com a classificação, que os caras estão na quarta divisão, então esse dinheiro aí ia ser uma salvação absurda, né, mas, sinceramente, cara, o Botafogo ele já estava complicado, né, o desempenho ele já estava ruim, e toda a besteira que o Alberto Valentim fez na escalação, cara, né, e aí eu falo com toda a propriedade do mundo, eu tento ser muito cauteloso, quem me segue aqui sabe que eu tento ser o máximo cauteloso possível para comentar a escalação, porque eu não treino o time, eu não entendo de treinamento, eu não entendo das variáveis, né? Às vezes eu tô falando algum tipo de besteira aqui e tem um sentido, mas essa escalação não tem como defender, não tem porém. Você ter alguns pontos, você tem o Juan, você tem o Lecaros, né? Você poderia ter escalado 2 atacantes, né? Que seja, né? Mas aí você colocar 3 volantes e colocar um deles jogando como ponta, né? Que não faz sentido nenhum. Pode ser até contraditório com aquilo que eu falo. Eu sou um cara que eu prezo trabalho a longo prazo, eu prezo paciência. Eu acho que as coisas elas têm que ser desenvolvidas com o tempo. Eu não gosto desse mercado do Brasil em que treinadores são demitidos com 3, 4 jogos, mas isso não tem a ver com resultado. Isso não tem a ver com tempo, isso tem a ver com desempenho. A gente vai caminhando há meses com o Alberto Valentim como técnico do Botafogo e a gente não vê absoluta evolução nenhuma. Então eu não acharia má ideia uma troca de comando nos próximos dias, nas próximas semanas, porque, sinceramente, cara, não tá dando. E o grande problema é o Botafogo estar engessado. O Botafogo, ele é adversário do próprio Botafogo, gente. O Botafogo, ele hoje só tá na mão do Alberto Valentim porque não tem dinheiro para pagar a multa rescisória. Então o erro foi lá atrás quando contratou o cara e aceitou colocar em contrato essa multa exorbitante. Reflitam sobre isso, cara. Antes da gente criticar o time e também o Alberto Valentim, que merece todas as críticas do mundo, vamos lembrar quem colocou o cara lá dentro e por quê. O Botafogo, ele, nesse momento, está de mãos atadas para fazer qualquer tipo de movimento que coce o bolso, que a situação ela já está muito complicada. Pessoal, vamos ficando por aqui. Né, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acabei esquecendo de falar, né, outro jogador que para mim foi muito importante foi o Joel Carli. Eu acho que com toda a sua experiência e eu acho que ele e o Marcelo salvaram todo o sistema defensivo ontem. Tô falando dos volantes, do Alex Santana, do Thiaguinho, do Guilherme Santos, do Fernando. Para mim, Carli e Marcelo foram essenciais, sem esquecer do Gatito também, é verdade. E outra situação que me preocupa muito é na mão do Alberto Valentim, você tem Bruno Nazário, você tem Gabriel Cortez e tem a chegada do Honda. Eu acho que dentro das características do Honda, né, você analisando as características do Honda e vendo o bando que é esse time do Alberto Valentim jogando, e até mesmo no ritmo que ele propõe, né, naquilo que ele tenta implementar na equipe,
Sinceramente, eu acho que a situação vai ficar ainda mais difícil para uma produtividade a curto prazo do japonês Keisuke Honda, então que a diretoria do Botafogo reflita muito sobre o que ela está economizando. Eu acho isso muito importante. Vamos ficando por aqui. À noite tem mais vídeo. Eu pretendo começar aí uma maratona de Honda para falar um pouco do jogador, falar um pouco da parte tática, daquilo que a gente pode esperar e já projetar o que a gente vai fazer ao longo deste fim de semana. A recepção no aeroporto, o evento no estádio Newton Santos e, obviamente, a projeção para o clássico Botafogo e Fluminense. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!